Eu sou mineira do interior de Minas Gerais, de uma cidade de 16 mil habitantes. Então era uma vila praticamente, todo mundo era meio parente, né? Aquela coisa do interior, e uma família de mulheres muito fortes e habilidosas. Aquela coisa de domingo ir na casa da avó, isso significava ficar bordando tapete, ponto cruz, crochê, etc. A linha, de modo geral, eu nasci no meio delas. Eu tinha essa paixão por arquitetura, não sei porquê. Quando toda casa que se construía lá naquela pequena cidade, eu ia lá, conversava com o pedreiro, ele me mostrava, ele me explicava. Aí, pronto, vai estudar em Belo Horizonte. O que vai fazer? Minha mãe, arte não é profissão. Não, não, não. Vai fazer arquitetura, você gosta tanto. Eu falei, tá bom, então vou fazer arquitetura. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura para ser engenheira arquiteta. Então toda a minha primeira formação foi cálculo, toda essa história meio engenheirística. Mas existe uma coisa transformadora que aconteceu comigo nessa época, que foi o cálculo entrar na minha vida como filosofia de vida, porque eu achei tão maravilhoso compreender o infinito e compreender esse conceito de infinito mesmo na matemática. Por que 2 mais 2 pode nunca ser 4? Porque basta você colocar alguma questão impeditiva de arredondar para o 4, de forma que depois da vírgula você tem um infinito. E você pode nunca chegar no redondo do 4. Então, esse tipo de mistério me encantou, me fascinou muito. Isso me dava, inclusive, sensação filosófica de me entender como pessoa no mundo. E aí, um dia eu recebo um recorte da minha mãe dizendo obtenção de novo título na UFMG para Belas Artes. Aí ela escreveu assim, quem sabe não é a hora? Sei lá, aconteceu assim, então, papá, me inscrevi, cheguei lá, 50 candidatos, 2 vagas, passei, comecei a Belas Artes. E aí essa Belas Artes, ela foi um pouco complicada, porque assim, eu já cheguei lá na frente, porque eu tirei muita matéria por causa da arquitetura. Então, o amadurecimento, não sei se acontece com todo mundo ou não acontece, nem acontece, mas essa história de você entender que na arte o assunto é de dentro para fora, né? Você tem que, na sua arte, tratar de uma questão que ela seja o espelho dos seus incômodos, da sua forma de ver o mundo, ou de alguma coisa, mas que seja autêntica, que seja universal, mas que seja a sua forma de dizer do universal, porque você tem que ser universal porque você tem que atingir o outro. Então você tem que transformar uma linguagem que é muito íntima naquilo que seja tocante ao outro. E nisso eu estava lá sofrendo, ai meu Deus, né? O que eu vou falar? Essa história de artista, meu Deus. Aí eu estava costurando, costurei, descosturei, descosturei, para costurar, para consertar, para cortar, diminuir a manga, não sei o quê. Aí acabou o dia, eu fui varrendo e aí eu reconheci todos os fios que estavam no chão. Falei, olha, esse fio é de tal roupa, esse fio é de tal roupa. E aí isso me deu uma centelha de ideia. Por quê? Porque primeiro que o fio é uma questão para mim, sempre foi. Depois que o fio, ele é um indivíduo, ele é uma unidade. Só que ele é uma unidade que ele pertence a um conjunto, ele pertence a uma história, ele pertence a qualquer coisa que você pode inventar. A partir desse único, você pode criar complexidade. Então aí eu falei, é isso. Eu catei os fios do chão e fiz esse negócio aqui. Então eu chamo ele de embrião, porque ele é o embrião das ideias todas. E eu não gostei dele a priori, porque ele tinha uma cara de tumor. E eu achava ruim a ideia de um tumor, porque um tumor ele não é uma concepção fluida. E eu queria saber da fluidez das coisas. E aí começou a se desdobrar tudo na série Impregnação. Eu pensei, uma corda é o conceito de um. Se eu revelar o que é uma corda, eu vou pegar um algoritmo, abrir em 2, abrir em 2, abrir em 2. Então, olha só, todo o desenho é feito com binários de 2 e 2 e 2. A decisão é sim ou não. O talvez é só postergar a decisão, mas a decisão é sempre um sim ou não. E olha que é uma conta de matemática, tá vendo que tem um espaço entre um fio e o outro? Não é isso.
é exatamente uma equação matemática. Isso aqui eu estava muito próxima do cálculo ainda, daquela coisa do cálculo ser o meu guia. Porque o que que é a grande questão do cálculo? A equação do cálculo nada mais é do que você pegar um problema bem grande e dividir ele em 2. Fala: "Não, então a única coisa que eu sei, eu posso falar assim, ó, esse grupo aqui é esse grupo aqui de intenção". Então você cria uma relação entre os 2, divide em 2. Depois você pega esses 2 problemas e vai dividindo em problemas cada vez menores. Menores, menores, menores. Chega uma hora que você tem 50 problemas que você consegue resolver. Aí você resolve eles e depois você remonta e encontra a solução. Aí entrou na vida esse livro aqui. É o primeiro atlas anatômico colorido. A maravilha dele é que ele não é, assim, extremamente perfeito, sabe. Eu conseguia ver ciclotrama na impregnação. Então, assim, era uma impregnação, mas aí agora já não era só uma impregnação, era uma aglomeração. E ela tinha essa pele, né, do órgão. A questão da membrana me fez, então, não preocupar mais a não sobreposição. Então, agora posso sobrepor, posso coisa, mas eu tenho um limite. Eu tenho uma forma, né? Eu tenho um círculo. Ciclotrama é uma trama cíclica que tende a infinito. Então, eu inventei essa palavra. Eu repito uma mesma equação matemática, algorítmica nela, então ela simplesmente repete ela mesma e ela tende a infinito. Só que por que que ela não é infinita? Porque ela é material. Então eu vou até onde eu não consigo mais dividir. Então eu paro nesse fio. Em conceito, ele podia ir para sempre. Depois eu comecei uma série que chama Palíndromo. Que o palíndromo, você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse fio está aqui, mas ele está aqui também. Né? Então ele tem 2 lados. E então essas séries foram se desdobrando, aí então eu comecei a perceber o conceito de Fibonacci, né? Assim, é engraçado que quando você vai lá ver, ele começa com 1 e 1. 1, 2, 3, 5, 8. Eu falei, gente, mas por que que tem esse 1 e 1? Fui pesquisar, cada um tem uma teoria, mas o Fibonacci mesmo não deixou muito claro. Aí eu pensei assim, eu acho que eu sei entender o Fibonacci. O Fibonacci é assim, ó. Amanhã é a soma do que você tem hoje com ontem. Então, se eu nasci hoje, ontem eu não tinha nada, então amanhã eu tenho 1. Então, aí você chega no dia seguinte. Hoje eu tenho 1, ontem eu tenho 1, então amanhã eu tenho 2. Hoje eu tenho 2, ontem eu tinha 1, então amanhã eu tenho 3. Hoje eu tenho 3, ontem eu tinha 2, então amanhã eu tenho 5. Hoje eu tenho 5, ontem eu tinha 3, amanhã eu tenho 8. E assim você vai. E eu acho que isso é uma forma bonita de ver que a vida é assim mesmo, né? Você só acumula. O amanhã você ainda não tem, o passado você não tem, você tem o hoje. Então o hoje é o quê? É a soma dos 2 dias de, né? É o hoje, é o ontem e o amanhã. O superextrato, então, passou a ser essa vontade de falar da camada, daquilo que não se vê, daquilo que tem massa, tem densidade, mas ela tem principalmente o escondido. Então, assim, ó, nesse aqui principalmente, olha, você nem vê o tecido. Isso é um superestrato. Ele tem uma sobreposição tão densa que, na verdade, tá vendo que esse branco aqui é da cor do linho, que ele vai lá, ó? Então é como se esse branco fosse uma pele que está resguardando aquilo que não se vê. Então, olha só, a profundidade que ele consegue ter, né? Dentro, e essa intimidade mesmo daquilo que é o misterioso, o segredo. Eu fui ler o último texto que o Deleuze escreveu antes de morrer, que ele falava sobre a imanência. E ele dizia assim, ó, a imanência é uma vida. Eu sou a única pessoa que sei de mim desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer. E você é a única pessoa, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, ninguém vai realmente saber de você. Então isso é a imanência de cada um. Até o bolo que a sua avó faz, ela pode te dar receita, mas é a imanência dela que vai deixar o bolo daquele jeito, que é o bolo da sua avó. Então, por exemplo, um artista, ele faz um trabalho, ele deixa o trabalho dele no plano de imanência, onde as relações acontecem. Mas a imanência do trabalho é do artista. Então, eu faço esses trabalhos de instalação.
Não adianta. Se algum dia eu não estiver mais aqui, ninguém vai dar conta de fazer do jeito que eu faço. Me deu essa centelha de pensamento que é o seguinte: o plano de imanência é onde tudo acontece, né? Então é como se fosse uma tela assim, ó. O branco é onde tudo acontece. Você não sabe aonde começa e aonde termina. Você encontra as pessoas, você se relaciona com elas, mas elas vão seguir a vida delas e tal, tudo. A gente só sabe da gente mesmo. Então, assim, esse azul, ele é o indivíduo. Ele é onde a gente vê que ele começa e vê onde ele termina. Então, ele está ali atuando no plano de imanência, ele tem um limite, né? Ele pode ter a forma que for, mas ele tem um limite, ele começa e ele termina. Ele atua no plano e ele permanece no plano ali, mas o outro, a gente nunca tem noção do outro como a gente tem da gente mesmo. Só que é muito difícil você realmente enxergar que a sua imanência é só sua. Ninguém é igual a você, ninguém nunca vai pensar exatamente como você, e as razões pelas quais você acha que o outro tem que fazer aquilo não tange o outro, porque ele pensa em fazer outra coisa pelas próprias razões deles. Então, assim, é um jogo social da existência que me deixa muito motivada assim, a imaginar essa ideia de que nós somos indivíduos mesmo. Aí eu fui e desmembrei um pouco a história. Eu fiz os clusters. Os clusters sempre têm esse passepartout, que é para dizer, isso é um recorte de uma coisa bem maior. Ele é um desenho de um plano de imanência. Então, cada um tem a sua autonomia. Então, os tufinhos, eles não se repetem. Tanto é que quando você chega perto, essa região, na percepção visual, é muito diferente dessa, que é muito diferente dessa, que é muito diferente dessa. Então, você entra nessa coisa de entender que, às vezes, parece que é tudo uma coisa só, mas a vibração dessas inter-relações íntimas ali no ambiente do plano de imanência, ela vibra diferente. O que eu penso para fazer os labirintos é muito parecido com o que eu penso para fazer as ciclotramas. Como pode você ter uma perspectiva que você vê aqui dentro, vê aqui dentro, vê aqui dentro, vê aqui dentro, vê aqui dentro? Não tem esse ponto de vista. Porque, na verdade, o labirinto é uma construção de um espaço que eu já fui, normalmente, aonde eu tenho esse exercício. Eu vou e falo, aqui. O que eu vejo aqui? Eu vejo essa passagem, eu vejo essa parede, eu vejo... E normalmente isso é cidade. O Marco Auger escreveu um livro chamado Lugares Não Lugares, esse negócio do ambiente não ambiente. O ambiente estéril, o ambiente... Mas aí ele valoriza um assunto que é o meu ponto, através desse livro, que é o ambiente positivo e o negativo. O positivo é onde é edificado. E o negativo é onde mora a possibilidade. O caminho e o percurso, o fluido, o fluxo, ele acontece nos vazios. É onde há a possibilidade do ir e vir, etc. Então, esse aqui é um exercício de materializar num único ponto de vista a somatória de todos os pontos de vista que eu posso ter no percurso. É uma cidade que eu fiquei lá na Groenlândia, chamada Ilulissat. Fiquei muito impressionada porque as casas eram soltas no meio de uma pastagem. Os caminhos possíveis eram esses. Era passar por trás, era entrar aqui, sair lá, entendeu? Então, assim, esse é um exercício ciclotrâmico, porque é numa única visada, você dá notícia de todas as suas rotas possíveis. E aí eu sempre faço série de 4, porque é leste, oeste, norte e sul, sempre. Eu peguei o Google Maps, aí eu coloquei nessa planilha e fiz os 4 lados dos 4 projetos. É vendo assim, ó. Então aí fez a fachada da vista, né? Depois, calculou-se as espessuras das fitas, o tamanho delas, a quantidade. É maior projeto de arquitetura isso aqui. Ainda bem que não tem cimento e areia, a única coisa que eu te digo. Aí, olha só, a cor da fita, a espessura da fita, a distância milimétrica da fita da borda. Cada fita da borda, porque na hora de construir, gente, se tiver um erro de 1 milímetro aqui, 2 metros depois,
virou 6, 7 milímetros. Então, gente, tudo é grampeado só ao redor. Tudo aqui, ó, tá solto. Tá só tensionado. Nada de cola, nada de... Tudo tensão. Tudo tensão. Ela é grampeada aqui e aqui. Embaixo dela, aqui, ó, tá passando todas as outras, ó. Então, todas as fitas estão daqui até aqui e todas as fitas estão daqui até aqui. O que faz o desenho é o lance de quem tá por cima e quem tá por baixo.